Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast do Método MDM. Meu nome é Maria Inácia, eu estou aqui como idealizadora do método, junto com as minhas sócias Raquel Dias e Luciana Mansur. É um prazer ter vocês conosco e hoje nós vamos falar aqui sobre o retrato atual da violência escolar no ambiente escolar, né? A violência no ambiente escolar, o que a gente pesquisou, como que a gente está lidando com isso. Então, eu vou começar aqui, começar pela Luciana, e a gente vai ter um bate-papo aqui sobre esse assunto que hoje vem sendo uma necessidade tão grande nas escolas particulares e públicas, mas o nosso foco aqui é a escola particular no momento. Sim, gente, olha, esse tema é um tema que foi exaustivamente estudado por nós, né, meninas? Sim. Exaustivamente. Porque a gente viu uma demanda escolar sobre como fazer com que esses conflitos fossem prevenidos, né? A gente vê, o que a gente vê hoje é que os conflitos, eles precisam de mediação, né? Mas o nosso projeto mesmo é um projeto para que eles não precisem mais de mediação, né? Para que eles não deixem de existir, mas que eles passem a ser cada dia menos conflito, menores dentro da comunidade escolar, né, Kel? E é importante, outro dia a gente visitou uma escola particular e uma informação que a gente já tinha, né, pesquisado foi confirmada de uma forma muito assertiva por um coordenador, que é a seguinte: algumas escolas particulares, hoje em dia, conseguiram diminuir um pouco a violência física. Por outro lado, a violência psicológica, ela aumentou drasticamente. Então, e muitas vezes ela é mais sutil, né? Ela vai escalando, como a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, assim, temos que olhar para essa questão, temos que colaborar com a escola e com as famílias para que isso não se perpetue, porque a situação é muito grave. Sim. É uma violência que ela não é evidente. Então, nem sempre é aquela violência que é vista, que precisa de um estudo mais aprofundado e um cuidado maior para que ela seja tratada, cuidada, né? Isso. É porque ela vai escalando e você só vê quando já está lá quase no último grau lá da escalada mesmo. Né? E aí é mais difícil de ser cuidada, né? Não que a gente não tenha os remédios para apagar os incêndios. Aí a gente faz a gestão, né? Só que tem a prevenção que é anterior e que a gente precisa focar para que realmente a gente consiga harmonizar o ambiente escolar, né? Com a prevenção. Sim, eu costumo dizer que quando as violências ocorrem no ambiente escolar, elas ocorrem de uma forma integrada, né? Não é só uma violência física, porque toda violência física, ela vai causar uma violência emocional, ela vai causar uma violência psíquica. O número de violências psíquicas que tem ocorrido, ultimamente, elas têm vindo até de professores, não só dos alunos entre si, mas dos professores com os alunos, dos alunos com os professores. Pais. Né? Pais, exatamente. Pais com a escola em si. Enfrentando a escola ao invés de trabalhar junto com a escola. Em parceria com a escola, né? Que o ideal, gente, o contexto ideal é escola e pais trabalhando em parceria. Sem dúvida. Né? Para ilidir as formas de conflito existentes. E não é isso que a gente tem visto. Né? Por isso esse nosso método foi criado por nós, foi idealizado na tentativa, né, de integrar a comunidade escolar, todos juntos na busca da prevenção e gestão do conflito, porque o conflito nunca vai deixar de existir. Né? Onde tem gente, tem conflito. Onde tem gente, tem conflito. Em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente. E a escola é um ambiente escolar que precisa de cuidado, porque é onde a criança entra muito novinha e vai sair uma pessoa formada, né? Então, a gestão que aquela pessoa sabe fazer do conflito, ela tem que ser aprendida no ambiente escolar também. Pois é, Lu, aí você foi num ponto espetacular, porque dentro do nosso método tem essa capacitação nas habilidades socioemocionais, né? Que muito tem sido falado aí ao redor do mundo. E isso é, assim, integrar essa capacitação dessas habilidades, né? Com as habilidades que são dadas na escola, você acaba formando
um aluno com uma abordagem mais integral. Sim, Né? é o que a lei determina hoje, né? A lei tem esse olhar de que a escola ela tenha uma educação integrativa, integral. Só que a aplicação dessa educação, hoje ela tem sido deficiente, porque a gente ensina, as escolas ensinam o que ser, mas não há como ser. Elas não têm ferramentas próprias para ensinar como. Ok, eu tenho que ser paciente, mas como? A prática. Né? A prática. Seria a Exatamente. E prática. aí eu acho importante aí para os nossos ouvintes, nós três, como né, profissionais de 20 anos de advocacia, como mediadoras, tendo estudado a fundo essas ferramentas, a gente, no mundo de habilidades socioemocionais, nós pincelamos as principais. Isso não é dom, isso é treino. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A escutativa, isso não é um dom, a gente vai treinando. E a nossa própria vida mudou quando a gente começou a aplicar essas Claro, ferramentas. em Com todas as certeza. esferas. Né? Então, assim, é apaixonante. E, assim, chega a ser assustador o tanto que uma vida pode mudar quando você tem uma caixa, né? Assim, fazendo uma analogia, uma caixa com essas ferramentas para saber aplicar. Porque muitas vezes você se vê numa situação que você sabe que você tem que tomar uma posição, mas você não sabe o como. Como Você não e foi quando, treinado, né? né? E quando, Porque né? as outras pessoas fizeram isso para você. Exatamente. Sempre. Quem decidiu para mim? Quem resolveu o meu conflito? Quem entrou ali para resolver e eu só fiquei sabendo como foi resolvido, né? Ou se foi ou não resolvido, mas eu não participei do processo de resolução do nós, conflito. enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência de que quando é criança é meu pai e minha mãe. Eu vou para a escola, é a professora, a diretora, né? E quando eu fico adulta, é o juiz, o advogado, não é isso? Isso. E aí a gente tem que saber a responsabilidade e como tentar contribuir para a solução. Se você faz parte do problema, logo você faz parte da solução, né? E é disso que a gente também... E eu acho que essa capacitação, né, que a gente idealizou, eu acho, assim, sensacional. A parte que a gente fala, que a gente trata, que a gente treina a autorresponsabilidade. Porque, né, tem um psicanalista que é o Jorge Forbes, que é um professor, que ele fala que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Adoro essa frase. Então, assim, a gente foi treinado, às vezes, né, não sei nem se é treino, se é cultural. Isso é cultural, eu acho. A gente... A negar a nossa responsabilidade. Exato, você não olha para a né? sua parte. Em todo o conflito, por mais que isso doa para o ouvinte, muitas vezes doeu para a gente também. Sim. Todo conflito tem a sua participação, ainda que ela seja uma omissão. Sua parcela de responsabilidade. Sua parcela de responsabilidade. E aqui nós não estamos discutindo culpa. É responsabilidade. Pelo conflito. Isso. E aí a gente treina também a questão da solução, de criar a solução. Então, em vez de ficar naquela infantilidade, discutir culpa, o olhar é outro, né, Lu? E né, vai Maria? além, A gente né, olha Kel? para a solução. Vai além. Exatamente. Como situações como esta, eu não vou mais gerar conflito. Exatamente. Eu já sei que eu vou prevenir esse conflito. Eu já sei que ali eu já vivi uma situação que me gerou um conflito ali. Como que eu vou fazer agora para uma situação que está caminhando para ser um conflito? Exato. Porque é muito... Gente, cá entre nós, é muito fácil, entre aspas, pegar um conflito escolar, mando 2 mil... Imagina que fosse aluno com aluno. Você manda o aluno ali para a diretora suspende faz alguma coisa com o outro, né? Esse menino aprendeu. E aquela situação não vai se repetir? Vai se repetir. Ela não vai se ter consequências, desdobramentos até mais Novos graves do que... conflitivos. Exato. Será Né? que ele Novos olhou para o conflitos. que ele fez? Exato. Será que ele entendeu Por qual que foi a que ele fez? responsabilidade? Por que ele fez? Exato. Né? O que levou ele a fazer? Foi um temperamento dele? Foi algo que ele não soube gerir nele próprio? Né? Um impulso que ele deveria ter pensado 2 vezes, que entra na nossa caixa de ferramenta, né? Para poder trazer o autoconhecimento, trazer a gestão das emoções. E aí sim, você analisar a situação de outra forma. Isso é muito importante. Isso é importante dentro da escola, por quê? Porque é na escola que é o momento da pessoa ser capacitada e treinada. Não, e outra coisa, gente, a vida, por exemplo, vamos dar um exemplo do diretor escolar. A quantidade de tarefa e de responsabilidade que ele tem.
e toda hora sendo interrompido por conflitos que são totalmente gerenciáveis pelos alunos, se tiverem sido treinados. Exato. Pelos Então, assim, alunos e você tira uma professores, né? sobrecarga, como a gente fala, né? Que você, quando as pessoas resolvem os conflitos fora do judiciário, você também não tira a sobrecarga do judiciário. Aqui é a mesma coisa, você tira uma sobrecarga do diretor escolar, que fica lá resolvendo conflitos. E quanto poderia, né, estar aplicando no... Exatamente. Uma outra coisa também que foi uma percepção nossa, que eu gostaria de trazer aqui para a gente debater, é a questão da pandemia. Porque quando fala que a violência, né, emocional, ela foi aumentada, é também em razão da pandemia, né? Quanta coisa... Pelas entrevistas de campo que a gente fez, todos os coordenadores e diretores que a gente conversou, eles foram categóricos ao afirmar do aumento, da piora da situação no pós-pandemia e da necessidade de resgatar o laço entre a família e a escola, que estão quebrados, né? Tem muito laço quebrado, precisa resgatar. Sim, Né, Lu? e isso é muito importante, né? Porque não existe a gente querer também, isso faz parte do nosso método, né? Para quem está nos ouvindo, vai pensar assim: o que adianta? Vocês vão capacitar e treinar o aluno, vão capacitar e treinar o professor, mas e quando ele for para casa dele e aquele ambiente que faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Não, os pais não sabem daquilo, mas os pais, pelo nosso método, os pais vão ter conhecimento disso. Eles são integrados. Né? Eles são integrados. Então, isso é muito importante, porque na pandemia, o aluno ficou refém de um ambiente, né, de medo. Ele ficou refém de um ambiente de, às vezes, neurose, né, aquela coisa de não poder sair, de ter que lavar a mão e tudo, e aquilo gerou outros comportamentos naquele padrão familiar, né? E, às vezes, os pais não tiveram a intenção, mas contribuíram muito para aquele aluno, para aquela criança, para aquele adolescente, agir de uma determinada forma diferente, mais retraída quando ele voltasse à coletividade. Exatamente. Né? Eu vou dar um spoiler aqui de uma outra habilidade emocional que a gente trata no Sim. método, que é a questão da gestão das emoções e da autorregulação. Então, imagina, gente, se em ambientes que a gente mais ou menos conhece o cenário, muitas vezes é difícil fazer essa gestão das emoções, essa autorregulação. Imagina na pandemia, com aquele medo rondando, o medo, o desconhecido à nossa frente, né? Os idosos, todos naquela tristeza. Você ligava o jornal, era só tragédia. Então, de um cenário de incerteza, é ainda mais difícil, né? Essa questão da autorregulação. Então, realmente, você vai para o medo, Sim. né? Você vai para a insegurança. E aí, às vezes, você extravasa isso de outra forma. Então, você Porque, se às isolou. vezes, também não sabe nem identificar o que é. Exato. Né? O que eu tô sentindo? Não sabe identificar o que é. E também... aí começa a ter reações, né? Porque as pessoas vivem de reações, aquilo que é colocado diante dela, sem saber o motivo que ela está reagindo daquela forma. E com o afastamento da escola, dos pais, né, da comunidade escolar, que parece que a gente deu uma continuidade na pandemia e aumentou a agressividade, a gente tem a questão de que tem pais que já vão para uma reunião com uma notificação extrajudicial, né? E a gente precisa de voltar a esse colaborar, né? Isso. Essa colaboração, na verdade, é uma parceria entre escola e família. E isso não deve ser quebrado, né? Nesse momento de Em momento algum, principalmente pós-pandemia, né? E a gente tem sentido que houve essa quebra. Exato. Que antes essa agressividade não era dessa forma que acontecia essas coisas. E excelente esse ponto seu por conta assim, do teste de realidade, do cheque de realidade que a gente precisa fazer também com esses pais, com a escola, porque muitos conflitos, se a gente submete ao Poder Judiciário, por exemplo, será que vai ser resolvido a tempo? Ou o menino vai até formar e a questão não foi resolvida? Não vai porque a gente... Então, assim, esse olhar estratégico do caso a caso, e a gente sempre fala, nós três, né? Que é como se fosse uma alfaiataria. A solução precisa ser dada de acordo com aquele caso. Então, se o menino está no 3º ano, não dá tempo. 7 anos no processo. Então, não é muito mais maduro a gente construir algo razoável em conjunto? Será que não é possível um diálogo?
E que Claro que é, né, Kel? Isso, gente, o nosso método faz Nossa toda a Senhora. diferença, né? Toda Não? a diferença. É, Toda a diferença. Toda a diferença. estamos aqui, né, com essa finalidade, né, de dar treinamento, de para isso falar, como a Lu falou no início, né, de dar a prática. Porque hoje se tem muitas matérias optativas, tem um esforço para Tem passar. livros falando sobre isso, Isso, mas tem material, mas e a prática? Exatamente. É a mesma coisa Como eu ensinar. aplicar? É. Exatamente. Como aplicar? É igual a caixa de ferramenta. Pega uma caixa de ferramenta, mas como que você vai usar ela ali na roda do carro? Isso. Como que você vai usar? Não sei. Porque ninguém me ensinou, eu tô com a caixa de ferramenta, com tudo junto, Isso. né? Sei a Eu tenho tudo teoria, aqui, mas sei a nunca teoria, fiz, nunca mas pus não a mão consigo na aplicar. massa, né? Não consigo aplicar. Então a gente está aqui para ensinar o mão na massa, né? Isso. E a gente tem uma bibliografia para indicar para vocês. Ah, é. Caminhando para o fim, então, né? Sim. Isso é que eu acho muito importante. Hoje a gente, então, indica esse livro aqui. São 2 autores associados aí ao programa de Harvard de negociação. E é extremamente relevante para a gente. Por quê? Porque eles estão já estudando há mais de uma década essa questão da importância das emoções, que eu acho que a gente subestimou, né? Isso foi muito subestimado. Né? Não só Sim. no Brasil, não. Ao redor do mundo aí. A gente aprende história, geografia, né? Então, assim, o Além da Razão, que é um livro, né, que fala da força da emoção na solução de conflitos. Muitas vezes até em conflitos escolares ou de qualquer Diversos. outra natureza, o ponto nem sempre é legislação, né, Lu? Sim. Né, Maria? Exatamente. Às vezes é a emoção ali que É é a alguma questão. habilidade que não foi desenvolvida adequadamente, ligada, né, à regulação da emoção. E até isso o nosso método trata disso. A Né? falta Trata de- da Autoconhecimento, né? Deixa eu mostrar o livro aqui só para o pessoal ver melhor, né? Guardar Isso. aí. E para encerrar, eu queria deixar um recado aí para o ouvinte de não se sentir diminuído, às vezes por olhar para trás e ver, gente, nossa, não sei fazer isso, porque a gente não aprendeu mesmo, né? Nós estudamos isso. Exatamente. Então, a partir do estudo, a partir da capacitação, a partir do treino, de colocar mesmo isso em prática, que a gente incorporou isso na nossa rotina e temos hoje total capacidade de passar isso para frente com maior paixão, né? Porque a palavra Exatamente, é essa, né? como o propósito de vida, na verdade, né? É. A gente tem um propósito de vida, tanto que somos 3 advogadas aqui querendo treinar as pessoas a lidar com as emoções, que é algo desafiador, né? Mas que faz muito bem. Então, vamos todos juntos. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente.